Alô pessoal, direto ao ponto aqui, o Grêmio já sabe que não vai poder contar com o Douglas Costa por pelo menos 4 semanas. A informação eu consegui hoje pela manhã, conversando com fontes muito boas lá dentro do clube, porque havia uma especulação inicial dando conta de que o afastamento seria por apenas 10 dias. Mas constatou-se aí uma gravidade um pouco maior no problema que ele sofreu no jogo do meio da semana contra o Flamengo. Aliás, muito cedo, né? 28 minutos da primeira etapa já estava jogando bem o Douglas Costa, teve que sair em razão desse problema muscular. Até fui para o calendário aqui para ver quantos jogos o Douglas Costa ficaria fora da equipe do Grêmio. Tem naturalmente o jogo deste sábado contra o Corinthians, depois haveria o jogo do dia 5 de setembro contra o Atlético Mineiro, mas esse jogo ele foi adiado. O Atlético Mineiro obteve a mudança da data em razão da convocação de muitos jogadores para as diversas seleções, né, das quais fazem parte jogadores do Atlético Mineiro. Então pularíamos esse jogo do dia 5 e já cairíamos para o jogo do dia 12 de setembro contra o Ceará. E aí já estaria começando o segundo turno do Campeonato Brasileiro, 12 de setembro. Dia 15 de setembro tem o jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o jogo marcado para o Rio ou para Brasília. O Douglas Costa também, obviamente, não participaria desse jogo, dentro desse prazo aí de pelo menos 4 semanas. O dia 19 reservaria o jogo, olha só como é curioso isso aí, né? Reservaria o dia 19 de setembro o segundo jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro, mas nem o primeiro tem data aí, então também não vai jogar dia 19 o Grêmio. E dia 26, Atlético Paranaense e Grêmio. Quem sabe nesse dia 26 já poderia estar voltando o Douglas Costa, dependendo da sua recuperação. É um período realmente muito longo, porque é um jogador muito importante, né? Um investimento muito alto feito pelo Grêmio. O torcedor aposta muito do Douglas Costa, claro, está chateado, porque o Douglas Costa não é exatamente ainda dentro de campo aquilo que todo mundo espera, mas sempre há uma expectativa, jogador acima da média, sempre pode com um lance ou outro, com um arremate de fora da área, com uma assistência, pode resolver uma partida. Nem isso, infelizmente, o Grêmio poderá contar com o Douglas Costa por esses dias. Bom, o Matheus Dávila, repórter da Band, repórter muito bem informado, fez uma avaliação aí, fez um levantamento e constatou o seguinte: o que serve, assim, de algum modo de consolo para o torcedor do Grêmio. A minutagem do Douglas Costa, mesmo que ele tenha jogado poucas partidas pelo Grêmio desde a sua volta, a minutagem dele já é maior do que a minutagem dos últimos anos do Douglas Costa na Europa. Porque todos nós sabemos, quando ele foi contratado pelo Grêmio, várias matérias foram feitas, ele ficou várias temporadas aí na Europa, seja pelo Bayern de Munique, seja pela Juventus, jogando pouquíssimas partidas por ano, fazendo uma minutagem muito baixa. Pelo menos já é maior a minutagem dele jogando pelo Grêmio do que era na Europa. Mas é claro que é muito pouco ainda pelas necessidades que tem o clube. Diante disso, diante desse problema, essa nova lesão muscular do Douglas Costa, é bom lembrar que ele também sofreu uma lesão muscular recentemente contra o América Mineiro. Ele sentiu durante o jogo, preferiu não ser substituído, acabou saindo no intervalo e aí se constatou a gravidade da lesão. Ali sim, ele ficou parado por uns 10 dias, mas é a segunda lesão muscular que sofre o Douglas Costa e isso já começa a remeter a cabeça aí de todo mundo ao período muito ruim, recém-citado aqui, que ele viveu na Europa. Será que está completamente recuperado Douglas Costa? O Grêmio tem a convicção disso. Não tivesse essa convicção, não contrataria o jogador, fez todas as avaliações no momento em que o trouxe lá do futebol italiano. Só que o Grêmio, mesmo que tenha essa confiança aí de que ele está recuperado, que os problemas de hoje, musculares, não são tão graves quanto era na Europa, mesmo assim, já está decidido, haverá uma cautela em relação ao Douglas Costa. Ele vai passar por um trabalho específico de fortalecimento muscular no Grêmio. O Grêmio sabe que está precisando do Douglas Costa, mas sabe que não precisa do Douglas Costa só hoje. O contrato dele é longo, então não dá para ficar expondo o jogador. Já há aí uma conclusão de que foi precipitada, por exemplo, a estreia dele. Todos nós lembramos, a estreia dele foi naquela noite chuvosa lá em Recife contra o Sport. Não era esse o planejamento. Ele entrou porque o Grêmio estava perdendo o jogo.
A estreia dele seria bem depois, mas acabou sendo precipitada, e isso, claro, sem que ele tivesse feito todo um trabalho físico, toda uma base, acarretou em problemas posteriores. Quem sabe até essa lesão de agora seja consequência daquilo. Então o Grêmio vai ter toda a cautela, fará com o Douglas Costa um trabalho de fortalecimento muscular para que ele realmente, quando entrar, possa ter uma longa sequência. Mas é uma informação realmente bastante triste, né? Porque trata-se do Douglas Costa. Muita gente já dizendo, puxa, o cara ganha um dinheirão e não joga. Mas são coisas do futebol, né? São coisas do futebol, lesões acontecem, ninguém se lesiona porque quer. Tem jogo neste sábado contra o Corinthians. Eu sei que a reportagem, que é muito bem informada, já faz especulações a respeito de escalação ainda. Eu prefiro esperar aí a informação que virá depois. E por preferir esperar é que eu acho que não existe ainda uma convicção do Felipão quanto à manutenção dos 3 volantes, que seriam o Thiago Santos, o Lucas Silva e o paraguaio Vijaçante, ou se o Filipão pode tirar um desses volantes para colocar o Campaz, para tornar a equipe mais ofensiva. Daqui a pouco começam a circular as primeiras informações, a escalação do Grêmio antecipada. Pessoal, e é bom, hein? Essa rapaziada é muito boa, assim, a rapaziada da reportagem é muito boa. Eu tô com essa dúvida ainda. Acredito que por uma questão de cautela, por uma questão até de desempenho, foi muito bom o desempenho dos 3 volantes no primeiro tempo, hein? No primeiro tempo contra o Flamengo, depois é que com um só a casa caiu. Acredito que, baseado naquilo, o Filipão deva começar com 3 volantes. Mas vamos aguardar aí pelas informações. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima.